Escravidão só mudou de forma. Escala 6 por 1. Maior índice de suicídio. Porque a escala 6 por 1 é extremamente relevante para o questionamento na Câmara dos Deputados. E por que esse tema é agravante no país? Toda vez que se fala da escala 6 por 1, tem políticos, deputados que alegam que esse assunto é delicado porque vai prejudicar as empresas. Em nenhum momento eles estão pensando no fato real, o que tem por trás da escala 6 por 1. Por que que esse tema é extremamente importante? Porque a escala 6 por 1 ela está ligada ao sistema de escravidão. Por quê? Porque a Constituição brasileira garante o direito do ser humano à saúde, educação, moradia, alimentação, dignidade para poder se vestir, cuidar da vida do ser humano. Por que que a gente deve ver com outros olhos? Porque o Brasil é considerado um dos países que mais cometem suicídio no mundo. Por este motivo que a escala 6 por 1 é de extrema relevância. Porque quando os deputados que se recusam a abolir a escala 6 por 1 são os mesmos que, na calada da noite, aumentam seus salários em mais de 5,36%. Este ano, eles aumentaram no começo deste ano. E a escala 6 por 1 é um assunto delicado para eles. Trago para você as informações referente à quantidade de pessoas que se matam. Por quê? Porque a falta do dinheiro, a falta das condições básicas necessárias para a sobrevivência, o ser humano não tem. Porque a pessoa que trabalha 6 dias e folga um, que na verdade não folga, porque a gente sabe que tem muita coisa para fazer em casa, e que se ganha um salário mínimo de R$ 1.518, é um absurdo. Veja os dados desta notícia, onde pessoas que se suicidam no mundo a cada 40 segundos, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Não é eu que estou dizendo. Então, a Índia lidera em termos de números absolutos de 258 mil casos por ano. A China vem em segundo lugar, com 120 mil. E em terceira posição estão os americanos, aqueles que querem dinheiro e poder. Em terceira posição são os americanos e seguidos por Rússia, Japão, Coreia, Paquistão. Temos quem? O Brasil. Aí eu pergunto para você, cidadão, que dizem que o povo brasileiro não quer trabalhar, quer depender de programas sociais. É lamentável por falta de conhecimento, porque uma pessoa que recebe alguma coisa do governo social, do governo federal, esses valores jamais consegue suprir qualquer valor, seja na alimentação, seja na saúde, seja na moradia, porque a gente sabe que a população mais pobre não tem moradia, vive de aluguel, ou seja, o dinheiro, se ela ganha, ela tem que pagar um teto para viver. E você diz que a pessoa vive de programas sociais, não sabe o que está falando. E é justamente por este motivo que esse número de suicídios aumentam cada vez mais, porque as pessoas perdem a esperança no mundo, no ser humano. Porque você não ter compaixão, empatia com o próximo, denota que
toda aquela ideia, aquele pensamento que religioso, principalmente, eu sou uma pessoa de Deus. Não, você não é. Por quê? Quando você não consegue ter empatia da condição financeira daquela família que realmente não tem, e as portas se fecham por várias questões, ou porque a pessoa não teve condições de estudar, porque ela não tem a alimentação necessária diária para poder ter saúde, para poder trabalhar, ou porque ela não tem dinheiro para pagar um transporte para chegar a determinado lugar. E ao invés de você pensar em conseguir solucionar estas questões, você critica, julga, ameaça aquelas que menos têm, porque são, sim, exploradas. Porque uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, pagar aluguel, que a gente sabe que não é barato, água, luz, comida, roupa, saúde, não tem como viver dignamente. Analisa como é a cabeça de um ser humano que não vê esperança na frente, lá na frente. Não é porque ele não quer trabalhar, porque tem muitas falas absurdas. Porque a pessoa não quer trabalhar, porque a pessoa rouba, porque isso, porque aquilo. Analise e pensa. Se todo trabalhador ganhasse no mínimo, R$ 5.000, no mínimo, isso é o mínimo que eu tô falando. Ganhasse, trabalhasse, que na verdade ele não ganha esse dinheiro, ele trabalha para receber, se recebesse. Você acha que teria roubo, assalto, a pessoa mata outro porque outro tem um carro melhor, ou roubar porque a pessoa não tem condições de se manter? Não teria. Tu acha que se a pessoa tivesse um bom salário, todas as pessoas, todas, independente da sua classe social, independente da sua educação, independente, se todos tivessem um bom salário, não haveria assalto, não haveria tanta violência, não haveria muitas desgraças que acontecem. É mais fácil eu continuar, porque eu tô aqui num patamar alto, onde eu exploro aquele que não tem. É fácil falar, não é, cidadão? Principalmente aqueles políticos que estão ali ganhando R$ 46.000 por mês, enquanto você, cidadão, ganha 1.500. Como que um ser humano sobrevive com 1.500? Não vive. Mesmo que ele trabalhe, ele não consegue, não consegue. Aí acontece isso aqui, suicídio. Maior quantidade de suicídio. Ora, você imaginar um ser humano que pensa em tirar a própria vida porque não consegue encontrar outro caminho para melhorar a própria vida e a vida daqueles que ele ama. Isso é muito triste. E a covardia daqueles que estão aqui, explorando aqueles que não têm nada, de certa forma me revolta sim. Ele não tá lá em cima porque ele é trabalhador, não é. Ele tá aqui em cima, independente de quem seja, porque ele explorou a mão de obra das pessoas menos favorecidas. E volta a dizer, você que condena aqueles que menos têm, não tem direito de nada, de alimentação saudável, porque não tem dinheiro, de um salário extremamente baixo, que não consegue fazer com que ele consiga sobreviver de forma digna. Você não tem empatia. Agora eu pergunto, aquele que já tem um monte e continua explorando aquele que não tem, a troco do quê? Se já ganha milhões, a troco do quê? Para comprar mais uma mansão, para comprar mais um carro, para comprar um navio, para comprar um avião? A troco do quê, cidadão? Se você vai morrer, não vai levar nada do que está aqui. A única coisa que você leva para si é a dor, o sofrimento daqueles que você poderia ter ajudado ou não ter explorado, pago de forma digna, um trabalho digno. É isso que você leva junto contigo quando você se vai daqui. Nada mais.
Porque o material que você pega na mão, isso aqui, ele se acaba, isso aqui vai, ele quebra, isso aqui não tem valor nenhum, nada disso aqui tem valor. O que tem valor é o que você deixa, o teu legado. É isso que tem valor para Deus e para as pessoas. E eu digo que você que tem uma renda bacana, se gargantear que aqueles que roubam, que fazem, cometem crime, que tem violência, que é muito triste, porque a fome é triste, cidadão. A fome é triste. Você não sabe o que é a dor. Você não sabe o que é. Porque você é um ser humano que não tem empatia pelo próximo e faz com que a exploração sua em cima de um monte de gente faz com que esses seres humanos percam a esperança de uma vida melhor e se matam. E realmente eu não entendo, para mim não faz o menor sentido o ser humano que usa a religião para dizer que é de Deus. Não, você não é. Não é. Por quê? Se você tivesse Deus no teu coração, você iria olhar para aquele sofrimento daquelas pessoas que não têm nada. Você ajudaria, você não ia criticá-las ou querer matá-las porque elas não têm condições. Enquanto você está aqui manipulando essas pessoas, explorando essas pessoas, porque elas não têm o que fazer. Porque se elas não se submeterem a ganhar um salário extremamente baixo, porque ela está sobrevivendo, ela não está vivendo. Por isso que ela se mata. Aí você vem dizer que são vagabundos, que são criminosos, que são todas essas falas que a gente escuta. E você dizer que é de Deus, isso é uma coisa que me revolta muito. Você usar a palavra de Deus para mentir, para enganar, para manipular, para explorar. É de uma maldade sem tamanho. Não tem comparação. Por quê? De verdade, se existe um ser maligno que está por aí em algum lugar, de verdade, eu não consigo me ver olhando os seres humanos trabalhando para não conseguir se alimentar corretamente, trabalhando muito para pagar um aluguel e nunca conseguir um teto seu sobre a sua cabeça. Não porque ela não trabalha, é porque você que está aqui explora aquele que está lá. Isso é de uma maldade infinitamente cruel. Cidadão brasileiro, independente do seu pensamento, da sua ideia, eu não consigo imaginar, eu não consigo ver, pensar. Me dói, eu choro, me dói na alma saber que todas essas pessoas que querem trabalhar e que trabalham e que ganham uma miséria, elas têm que levantar todos os dias, tendo a certeza que ela trabalha só para comer, apenas e olhe lá, comer muito mal. Isso me revolta, isso me entristece, isso me faz chorar de verdade. E espero que você tenha, cidadão, a capacidade de olhar para o próximo, porque você, cidadão, pode não ter empatia por pessoas que você não conhece, mas você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, você tem filhos, tem empatia por eles. Tem amor. Plante dignidade. Não explore os outros. Seja digno de Deus, digno de amor, digno, porque os bens materiais, isso aqui se vai, isso aqui não tem a menor importância. Quando você olha em sua volta, você é cheio de ouro, de riqueza, enquanto a maioria não tem o que comer. Realmente, o caixão tu não leva nada. Mas o legado que tu deixa, isso é importante.
você será lembrado para sempre, por gerações e gerações e gerações. Vamos saber em quem votar, porque aqueles que estão lá, que criam as nossas leis, que deveriam pensar no bem-estar do povo brasileiro, tem muitos que não pensam e muito pelo contrário. Parece que estão lá para exaltar a exploração, exaltar a falta de amor pelo próximo. E, infelizmente, nós colocamos eles lá. E da mesma forma que a gente coloca lá, a gente tira de lá. Então, pense em quem você vai votar. Aqueles que trabalham para o povo. Porque o povo é a voz de Deus. Pense nisso, pense. Se você acredita em Deus, pensa nisso, pensa. Porque muitos estão lá para enganar você. Você, jogam você para os leões, enquanto eles barganham e riem da sua cara. Presta atenção. O político diz que o sistema da escala 6x1 equivale à escravidão. Ele diz que a maneira como o povo brasileiro trabalha 44 horas, ganha R$ 1.518, isso não é digno. Crime de redução à condição análoga de escravo, previsto no Código Penal. Que dignidade da pessoa humana com um trabalhador com 44 horas semanais trabalhando 6x1? Que dignidade é essa? Não, nós temos que ver, porque tem que ter cautela, porque as empresas, isso vai gerar emprego. Eu não tenho dúvida que isso vai... Vai você viver com R$ 1.518 sem ter direito a auxílio para doença. Tem direito a um salário digno de acordo com a extensão e complexidade, que determina que o salário tem que ser digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, moradia, lazer, vestuário, higiene, previdência, que tem direito à dignidade da pessoa humana, tem direito a um salário digno de acordo com a extensão e complexidade, que determina que o salário tem que ser digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, moradia, lazer, vestuário, higiene, previdência, que tem direito à dignidade da pessoa humana.